filho de Elisamar conta com detalhes a relação que Tiago e Marcos Antônio tinham com as crianças que também foram mortas e carbonizadas. Além disso, ele também fala sobre o possível dinheiro que a família não tinha e a crueldade desse crime que chocou o país. Os detalhes dessa entrevista você vai ver agora. Vem cá, Clóvis, na tela. Quando vocês perceberam essa falta da tua mãe com os teus irmãos? A amiga da gente, né, ligou pra minha esposa e a gente atendeu, né? Aí ela falou assim, ó, cadê sua mãe? Sua mãe até agora não chegou. E eu falei assim, mulher, vai lá na minha mãe ver se minha mãe tá aqui. Às vezes ela dorme e perde o tempo, né? E ela foi lá, chamou, olhou embaixo, não tinha ninguém, nem carro, nem nada. Aí ela voltou e falou assim, amor, tua mãe tá lá não. Na casa? Isso. Aí eu peguei, liguei pra ela, não atendeu. Liguei, não atendeu, liguei, não atendeu. Chamou, um bocado de chamado, nada. Aí eu falei assim, ó, ela deve estar chegando aí, só aguardar. Aí eu continuei minha rotina normal, né, pra me se arrumar aqui, me se ajeitar pra mim ir pro serviço. E eu cheguei no serviço e nada ainda dela aparecer, nada, e, né? Aí eu falei assim, minha mãe não dá esse desaparecimento assim, minha mãe não... Ela fica um pouquinho sem telefone, mas daqui a pouco ela arruma o carregador e responde, e nada. Não demora a responder? Não demora não, ela não demorava não. Aí... E ela respondia como? Ou ela me ligava ou ela me mandava áudio, que é a forma que ela gosta de falar comigo. Aí eu fui trabalhar normal, né? Serviço e nada dela aparecer, né? Aí quando minha irmã mandou o print das conversas, que o marido dela respondeu ela e por mensagem ela me mandou, aí eu falei assim, ué, como é que ele vai viajar e minha mãe tá sumida? Aí eu já comecei também já a ficar, né, desesperado, falei assim, ué, como assim? Aí liguei também nele, nada, ligamos, nada. Aí já comecei, acho que é procedimento de filho, né? E senti que a mãe tá, sei lá... Tá em risco. Tá em risco, né? Aí eu comecei... Isso, aí eu comecei a ficar, tipo assim, meio que desesperado, mais quieto no serviço, né? E eu tava conversando com um amigo meu, né? E eu falei assim, ó, até agora minha mãe nada. Aí entrei em contato com o pessoal lá do salão onde ela trabalha e nada. Aí eu peguei, pedi pro meu encarregado me liberar e ele me liberou e eu fui atrás dela, né? Aí, onde você procurou primeiro? Em primeiro lugar foi a chácara, onde eu fui. O que você encontrou lá? Lá tava tudo fechado. Que né? dia era isso? Era sexta-feira. No dia 13? Isso, é 12? É 12, não? 12, é 13, né? Isso. E a última vez que você tinha falado com a tua mãe? Minha mãe, eu falei com ela na quarta-feira. De voz? Ou pessoalmente? Isso, eu fui pessoalmente e falei com ela. E eu falei também com o marido dela. Ele veio aqui em casa, a gente conversou e foi pra casa dele, normal. A última vez, então, que você viu tua mãe... Foi na quarta-feira. Isso, quarta-feira. Dia 11, não é isso? Dia 11. Isso, quarta-feira, que eu vi ela. E que eu fui levar umas mangas pra ela, né? Que ela gosta muito de manga. Eu fui levar umas mangas pra ela comer. E a gente ficou conversando lá bastante, né? Normal. E eu voltei pra casa, normal. Onde foi esse encontro? Na casa dela? Na casa dela. E o salão? Era na casa? Como é que é? Não, o salão dela é na Asa Norte. É na Asa Norte. E a casa? A casa dela é aqui no Porto Rico. E depois disso eu fui na chácara, né? Caçar ela lá e tava tudo fechado, né? O portão que abre a chácara pra entrar, tudo fechado. Aí eu também não pulei, também não entrei porque eu falei assim, pode ter, os cachorros devem estar aí, né? Então, eu falei assim, não tá aqui não, porque tava trancado, né? Aí eu voltei pra trás. Mas era normal a chácara ficar sozinha? Até onde eu sei, sim, né? Porque é uma chácara, né? E tem que estar fechada, né? Mas não tinha várias pessoas morando lá? Então, a chácara ela é um pouco pro fundo, assim, do condomínio. O condomínio é um condomínio grande, né? Lá onde é, né? Aí é mais pro meio do mato, assim mesmo. Aí eu voltei pra casa, né? E nada dela aparecer. Aí... Você achou estranho quando você chegou na chácara, o portão está fechado? Não, assim, estranho assim, não, porque
Na época que eu conheci a Renata falava que o portão sempre ficava fechado, realmente, entendeu? Mas... Nunca ficava sem ninguém. Quando eu vi lá que tava com a tranca pro lado de fora, eu voltei pra casa, né? Aí... Continuei e fui pra casa dormir, né? Não dormi não, mentira. Eu não consegui dormir. E acordei de manhã cedo e fui atrás dela. Aí cacei também lá no Paraná, lá, rodei aquele local, fui até onde o último ponto dela bateu no meio da BR, né? Ali sentido Rota do Cavalo, né? Que é o último ponto da locação do celular dela que bate. Vocês conseguiram levantar a localização do celular? Eu e minha irmã, a gente procurando aqui, a gente conseguiu. Aí... Como que foi? Onde que é, mais ou menos? Pra localizar quem não conhece a região. Tipo assim, pra quem aqui de Brasília, assim, tipo, sai do Paraná ali, vai tipo o sítio Rota do Cavalo, que você pega o Naí ou você vai pra Cristalina. Aí... Era na rota de onde o tipo assim, não. Não havia antes, assim, bem longe, tava muito longe ainda. Mas era sentido? É sentido. Se eu fosse mais direto, se brincar, eu ia encontrar o carro lá. Pra Unaí ou pra Cristalina? Então, porque tipo assim, havia que você sai do Itapuã, você vai, né? Aí você vai direto, aí pra cá você vai pra Unaí. E de cá você tem um balão que você pega pra Cristalina, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso aí, se eu não estiver errado, né? O carro dela foi encontrado, porque como que por sentido, isso, foi pra sentido que Cristalina. Cristalina, da tua mãe? Isso. Tá. E o Da Renata, acho que foi em Unaí, se eu não me engano, né? Então, só dela fez o percurso de chácara e até esse último ponto, né? Onde bate no meio do nada, que é na BR, né? Que eu tô te falando, vai pra esse zoom que eu te disse. Aí eu fui até lá e nada, né? No meio do mato mesmo, no coração que bateu. E eu peguei e retornei, né? Você viu isso? Isso, aí aí eu retornei. Eu falei assim, se eu rodei isso tudo aqui e não achei ela... Polícia? Aí eu falei assim, não, tem que... Porque antes disso eu já tinha feito realmente o boletim. Eu fui primeiro na delegacia aqui da Santa Maria, na 33ª, e fiz lá o boletim, né? Quando? De manhã. Alguém já havia feito um boletim de ocorrência antes? Não, porque como eu tava caçando ela, então eu não fiz na sexta-feira porque eu pensava, né, que é 24 horas, né? Tipo assim, depois do sumiço, fazer, né? Que nem o pessoal dizia, muitas pessoas falaram pra mim. Aí até eu fiquei sabendo lá na delegacia, pelo policial mesmo, que não é. Se deu sumiço, você já pode vir aqui na gente. Por isso que eu não fui, por isso que de manhã cedo eu fui lá, fiz o boletim. Mas alguém já havia procurado a Polícia Civil para denunciar o desaparecimento das outras pessoas? Você soube disso? Não. Desse pessoal, não. Você passou? Só fiz só da minha mãe mesmo, Sim. né? E quando eu saí da delegacia, os policiais começaram a me ligar, né? Perguntando se eu já tinha achado minha mãe e tal. E eu falei, não, tô caçando também ela. E ele falou assim, a gente vai começar as buscas. Aí eu falei, não, beleza. E a gente, né, fez de tudo pra poder encontrar ela, né? E infelizmente eu não consegui achar minha mãe. Perdão, essa parte é muito importante. Assim que você saiu da delegacia, no sábado, você foi procurar o sinal do celular, o ponto? Isso, eu fui o ponto do celular dela. Eu rodei tudinho, né, lá e eu fui até o último ponto e aí eu voltei pra casa. A polícia tinha essa informação? Tinha tudo. Eles já estavam correndo atrás também. Imediatamente eles falaram pra você que iam começar as buscas? Sim, caçar também. E eles te falaram que havia mais desaparecidos nessa história? Não, porque eu só dei da minha mãe, né? Então, até o momento que eu e a minha irmã tínhamos é que o Thiago viajou e minha mãe sumiu. E eu fui atrás dela. E essas mensagens do Thiago? A forma como foi conversada? A forma da conversa com vocês? Era o Thiago mesmo, normal? Então, eu e a minha irmã, e quem conhecia o Thiago só mandava áudio. Quando era áudio, mais próximo, né? Era figurinha, né? E alguma coisa. Ele mandava poucas vezes mensagem mesmo, assim, de textos, né? Eu falo mais assim por mim também, porque a gente conversava mais assim.
Quando a Eduarda me mandou o print da conversa, eu vi muito ponto na conversa, eu falei assim, eu até desconfiei também, mas eu falei, pô, mas... Você viu? Desculpa, na conversa. Muito ponto, né? Tipo assim, falava e ponto, falava e ponto, falava e ponto. Aí, tipo assim, não é que desconfiei, mas o que eu vi na hora ali é que ele estava viajando, né? Então, a raiva já vem na hora, né? Também, né? Porque como é que ele vai viajar e vai deixar minha mãe desaparecida com meus irmãos, né? Você desconfiou dele em primeiro momento? Sim, desconfiei, não tem como desconfiar, né? Aí... Sentiu respaldado, a polícia foi atrás, começaram as buscas. O que comunicaram para vocês a partir daí? A polícia? A polícia? Esse cara entrou em contato comigo toda hora. Eu no meio da rua também caçando minha mãe, né, e as crianças. A minha família já começou a fazer já o cartaz de desaparecimento, né? Meus familiares também ajudando, né? Todo mundo se unindo para poder achar minha mãe. E a polícia entrando em contato comigo para, né, pedir mais informações e tudo, e eu repassando, né? E até que os policiais daqui falaram assim, ó, agora você vai ter que vir lá com a CCCDP, né? Lá vai começar as buscas também. Aí, as policiais lá também começaram as buscas, atrás da minha mãe, né? Sim. Os policiais começaram as buscas. Quando veio a notícia do primeiro carro encontrado, carbonizado? Eu não acreditei, não, que fosse minha mãe. Porque quando a moça mandou pra minha irmã a foto do carro que foi achado na sexta-feira, eu falei, não, não é não. Porque eu tava caçando minha irmã pra tudo que é canto. Ninguém falou em carro queimado aqui na sexta-feira. E a primeira notícia que chegou pra nós foi um carro Clio, né? Aí a Eduarda tinha a placa, minha irmã, e mandou pra pessoa. A pessoa pegou e passou pra ela. Eu falei assim, ó, a placa bate. Só que, quando falou isso, eu já, né, já começou já a se... Porque, pelo amor de Deus, né? O policial que falou, ó, 2 corpos adultos e 2 de criança. Aí nós já, né, ficamos mais um pouquinho calmos, né? Eram 3 crianças. Isso. Aí depois, se não me engano, o policial mandou outra mensagem, ó, parece ser também 3 crianças. Aí meus familiares estavam aqui por perto, né, na casa da minha tia, eu liguei para eles, todo mundo a gente foi lá. E a gente fomos lá e fomos no ML, né? Só que aí lá a gente não podia ver o corpo, porque tava muito carbonizado, né? Não podia ver. E a gente perguntou onde é que tá o carro, né? E eu vendo, eu que reconheci eu e a minha irmã, né? Aí todo mundo, vamos lá no carro. Aí a gente reuniu todo mundo e a gente foi lá no carro, né? E chegamos lá, realmente era o carro da minha mãe. Você não teve dúvidas? Mesmo queimado? Não tive dúvidas. Você viu a placa? Vi tudo lá, era o carrinho dela realmente, entendeu? Só aí você acreditou? A ficha não caiu não, mas infelizmente tive que acreditar, né? Você acha que a tua mãe não era o alvo dessa história, que ela pode ter chegado na chácara, visto alguma coisa e por isso foi levada também pelos criminosos? A minha mãe, ela, como o Thiago mandou mensagem para ela para ir, ela foi porque era o Thiago, né? E minha mãe não ia pra uma cilada dessa. Jamais, sendo que ela estava com meus 3 irmãos, né? E ela realmente ia para buscar o Thiago, né? E eu não tenho dúvida que quando ela chegou lá, fizeram essa sacanagem com a minha família, entendeu? Você acha que pode ter sido o Thiago ou já eram os criminosos se passando por ele, como provavelmente fizeram com vocês? Até hoje, né? Até hoje, eu tava achando realmente que tinha sido ele, né? E depois que a gente viu quem que eram as pessoas que a polícia prendeu, aí colocou interrogação.
É difícil acreditar nessa... Sim, porque... Esse plano macabro, sim, envolvendo porque, Marcos e Thiago. Sim, porque o que eu posso dizer do Thiago, porque por exemplo que eu acompanhava ele e eu via, como irmão mais velho, né, o dos primeiros irmãos, ele brigava assim com os meninos, né? Era pai, brigava assim, né, chamava atenção, dava educação e tudo. Mas ao mesmo tempo ele amava os filhos dele, entendeu? Eu amava os meninos. Isso eu e a minha irmã, a gente não tinha dúvidas quanto a isso, entendeu? Quando esse homem falou, esse Horácio disse que o próprio Thiago teria praticado o crime. Sim, na hora bateu um negócio cabuloso em mim e na minha irmã. Não acredito que o Thiago fez uma dessa não, velho. Entendeu? E a gente não acreditou, porque como é que o bicho vai fazer isso? Vai matar os próprios filhos, velho. Entendeu? E ainda vai matar minha mãe, bicho. Por quê? Por quê? Ele tinha essa ganância por dinheiro? Ele tinha alguma expectativa, assim, de dinheiro? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Entendeu? Mas Gideon e Horácio, parece que sim. Parece que sim, né? E essas desgramas aí, eles vão pagar porque eles fizeram com a minha família, velho. Várias famílias, né? E se realmente... Realmente não, foi eles que fez isso com todo mundo, né? Com a minha mãe, com meus irmãos, com a Renata e com o Marcos, né? E com o restante. Eles vão ter que pagar porque eles fizeram. Porque como é que a justiça vai deixar um satanás desse solto, né? É uma história que chocou todos. E a história que eles inventaram, aparentemente, ficou pior ainda. Eu nunca acreditei no que aquele bicho falou, porque, tipo assim, ele falou que minha mãe chegou 7 horas no condomínio, sei que minha mãe chegou foi 10 horas. Como é que minha mãe vai chegar lá 7 horas? Se ela estava trabalhando ainda. Sim. Agora já tem um registro até dela chegando no condomínio. Não tem como. Entendeu? Ele mentiu demais. Tua mãe costumava ir na chácara com frequência? Muito por agora, não. Não, ela não gostava, tipo assim, não é que ela não gostava, ela não ia muito lá, não. Entendeu? Ela se dava bem com todos? Com todo mundo. E a sua mãe conhecia Horácio e Gideon? Conhecia. E eles eram amigos? Como eles se apresentavam para a família? Qual era a relação deles? Isso eu não sei te dizer direito, tá bom? Mas eles aparentemente eram pessoas, assim, que trabalhavam para Marcos? Eu ou não que sei, moravam na casa apenas, eu amigos? Essa parte eu não sei realmente dizer. Ninguém tá bom? entende? Não, eu não sei te dizer, mas assim, a gente conhecia o Gideon, a gente conhecia. Só se eles trabalhavam para eles, a gente já não pode dizer, que eu não sei. Não posso afirmar uma coisa que eu não sei, entendeu? A polícia identificou que os dois moravam lá, mas um era mais presente. O Gideon, ele costumava ficar fora, e o Horácio, que era mais próximo da família, algo do tipo ou não? Eu não sei te dizer, tá bom? Essa parte realmente eu não sei te dizer, tá? Mas eles se apresentavam como amigos, como pessoas dispostas. Eu conhecia eles lá, conhecia. Há quanto tempo, mais ou menos, eles são amigos da família? Desde quando o Thiago tá com a minha mãe, a gente conhecia o Gideon. Quantos anos de relação com a tua mãe e o Thiago? 10 anos. 10 anos? Uhum. E Cláudia, a família da Cláudia? Não sei te dizer. Ninguém? Não sei te dizer. Vocês não tinham relação? Não, com eles não. Sabia que existia? Sabia que existia, mas eu não entrava nesse conhecia, até que a gente não tinha vínculo, não. Mas sabia que o Marcos tinha uma filha com a Cláudia? Sim, sabia, sim. Todo mundo sabia, né? Que ele mantinha contato, mantinha as duas casas, todo mundo sabia? Essa parte de tipo de relacionamento dele, eu não entrava muito em questão porque a gente pra mim, nunca quis saber. Interessava. Entendeu? Mas ali todo mundo sabia, em geral, assim? Era uma coisa que não era conversada, mas que era sabida ou aceita? O que eu tô falando pra você, eu não sei te dizer, tá bom? Não sei te dizer,
tá? Porque, só pra gente entender se isso era uma briga, se havia um conflito familiar por conta disso, que pudesse ter motivado um querer se livrar do outro, entendeu? E não sei realmente dizer sobre essas questões da parte deles lá, porque eu não acompanhava. E também não me interessava também saber da vida deles também. Hoje você também não acredita que Marcos poderia ter participado desse... Olha, eu posso falar dele com meus irmãos, né? E com a minha mãe. Sempre com respeito, primeiramente. E o meu irmão Rafael amava ir para as vaquejadas também. E os três, né? Amava ir para a vaquejada por causa do avô. Né? E dos três, o Rafael era o que mais gostava de vaquejada, né? Então, o Marcos, ele tinha uma relação boa com os meninos, não era ruim. Né? Os meninos amavam também o Marcos e o Marcos gostava dos meninos. Até onde eu acompanhei, era isso, entendeu? Tanto que é que meu irmão Rafaelzinho, ele queria, como é que diz assim, quem mexe com vaquejada, não sei dizer o nome mais ou menos, ele queria estar ali naquele meio ali. Montar? Entendeu? Sim. E era o que ele mais gostava de fazer e o vô amava, porque lá a gente o Rafael gostava de ver o vô, assim. Na vaquejada. Na vaquejada. Porque lá na chácara, na casa, tem vários troféus disso. Sim. E o Marcos e a Renata, se não me falhar a memória, deram até umas botas para meus, né? Por causa de vaquejada, que eles gostavam muito de ir para vaquejada, né? Sim. Então, reunia os familiares aqui também, os amigos, né? Em comuns e ia pra vaquejada, né? Era bom. A diversão. Sim. Tua mãe também ia? O Thiago também Todo mundo ia. Eu só não fui por causa do meu serviço, mas eu... já deu vontade de ir, mas eu não ia. Mas era bom. Todo mundo nunca reclamava, não. Era bom quando ia. Só se divertia demais. E a tua mãe tinha contato, amizade com a Cláudia e com a Renata? Com a Renata, sim. Com a Cláudia, eu não sei dizer, tá bom? Parte da Cláudia eu não sei falar porque a gente não conversava muito. Sobre movimentação de dinheiro, tudo que apareceu ali naquele começo da história, quando o Horácio teria falado o que aconteceu, né? Quando o Horácio prestou aquele depoimento, ele citou algo em torno de uma casa, uma venda de casa, um valor alto, 400 mil reais. Existe isso? Desse valor, eu não sei dizer. Eu posso dizer que minha mãe, ela não tinha esse dinheiro. E também ela não estava envolvida nessa situação. Minha mãe não tinha. Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha como viver assim, a Elisa vai passar pra mim dinheiro. Aonde, cara? Aonde? O moleque vai todo dia para a noite para ganhar o pão de cada dia para sustentar os 3 filhos. Você tá a casa sozinha. Aonde? Não havia essa quantia em dinheiro em posse da família. Vocês nunca souberam Até onde eu disso. sei, minha mãe não tinha esse dinheiro, não. E nem Marcos, Renata. Aí que nós falamos pra você, sobre essa situação de Renata e Marcos, aí se tinha ou não tinha, eu já não posso afirmar se eles têm ou não têm. O que eu posso dizer é só da minha mãe. E a polícia disse que não tem, que não era essa quantia. Era pois muito abaixo, eram 200 mil e não 400. Esse dinheiro aí, cara, é 400 mil. 400 mil? Uma vida vale 400 mil? 10 vidas? Você vai matar uma pessoa por causa de dinheiro? Que nem existia. Você não consegue entender o porquê? Perder meus irmãos, perder minha mãe, por causa de dinheiro. Minha vida não se compra não, velho. Aquela casa da chácara era um uso capião que eles estavam tentando ter, a casa e o sítio, a chácara ali. Vocês sabiam disso? Não sabia não. A polícia desconfia que os dois, o Horácio e o Gideon, como eles moravam na casa, eles queriam ficar com a chácara e com a casa, em uso capião. Então, por isso, eles podem ter matado todo mundo da família que poderia herdar o dinheiro.
Não, eu não sei te dizer sobre essa parte, não. Nem passou pela cabeça de vocês essa possibilidade? Nunca passou. Até as crianças que poderiam ser as últimas ali a receber depois que todo mundo morreu, por isso mataram até as crianças? Não. Eu não sei dizer, não. Isso aí... eu acredito que eles não tinham essa cutia que eles estão falando de 400 mil. Ninguém ali, eu acho que tinha, né? Não tem como dizer assim, a Elisa tinha, o Thiago tinha. E essa coisa de uso capião para casa da chácara, para conseguir a chácara entre eles, é uma coisa assim muito absurda, né? Sim. Para justificar tamanha eu não sei, tanta morte. É que não te disse, eu não sei nem o que dizer sobre isso aí, porque eu não sei o que falar sobre isso aí. Sim. Entendeu? Sim. Não há explicação. Não há explicação para isso. E nem justificativa, né? Não. O que passa pela tua cabeça? Não tinha esse dinheiro, não vale vidas, não valem, 10 vidas não valem nenhuma quantia parecida, nem próxima dessa. Como você define esses criminosos? Pelo menos esses 3 que já estão presos e que tem provas da ligação deles, da atuação deles nessa chacina. O que eles fizeram com a minha mãe e com meus irmãos e com o pessoal, né, da família, eles vão ter que pagar por isso, né? Justiça pelos que eles fizeram com a minha mãe e com meus irmãos, né? Com a Renata, com a Gabriela, né? Eles vão ter que pagar pelo que eles fez. No que você está se apegando para tentar superar isso? A perda? Isso é forte para minha irmã, para minha família. Porque a mãe, 3 irmãos, um de 7, 2 de 6. Tem que se apegar muito a uma força maior para conseguir superar tudo isso. Está ainda muito no começo. Mas o que fica deles para vocês? Qual a força que você consegue levar disso? A lembrança da minha mãe, né? Eu e minha mãe, a gente tinha uma relação muito gostosinha, né? Olhar para eu só vou ter lembranças boas dela e dos meus irmãos. Não tem muito o que dizer para você, porque... Cadê meu irmão, né? Rafael e Gabriela. E Gabriel. Cadê eles? Cadê minha mãe? Na hora que eu for na casa dela chamar ela, cadê ela? Chamar ela de minha gordinha, cadê ela? Diz que eu tava me chamando de mamãozinho, que é o meu apelido que eu tenho da família. Só ela me chamava assim. Cadê? Não tem. Eu vou mexer no meu celular na foto, eu não posso mexer porque a gente passou um ano aqui em casa. Tá eles. Eu olhei aqui no quintal, tava aqui dançando, se divertindo. Eu olhei aqui em casa, meus irmãos estavam aqui assistindo Netflix, desenho. Cadê? Era para eles crescerem com seus filhos, né? Sim, a minha filha e a minha irmã Rafaela, ela é grudada. Minha filha tá quietinha, é criança. A gente não fala pra ela, mas ela sente. Cadê? Ok, olha o que essas pessoas fez. É desumano, como se define? Tipo, não sei, psicopata, planejou isso por dinheiro, fez por maldade. O cara desse tem que apodrecer na cadeia. Eu desejo tudo de pior pra essas pessoas. Tudo de pior pro que eles fizeram. O que eles fizeram comigo, com a minha família, é muita raiva que eu tenho aqui no meu coração também nesse momento. Né? Cara, não dá pra ficar medindo a raiva de um ou de outro. Falar de perdão pra um ou perdão pra outro é bem difícil, né? Uma situação dessa, conheço quem passou e deve ser pouca gente. Que teve a mãe morta e 3 irmãos mortos
em uma tacada só. E o que o filho dela não consegue entender é a mesma coisa que eu não consigo entender. O porquê dela. Ele falou que é impossível, não tem dinheiro. A mãe dele não tinha dinheiro. E a gente já conversou demais com essa família. Essa família falava, cara, não tem, até pro aluguel do salão de beleza tava difícil. Salão na Asa Norte. Mais exatamente na 307 Norte. Esse salão de beleza foi de onde ela saiu da Asa Norte para pegar rumo ao Paranoá, chegar numa chácara no condomínio Entre Lagos, entrar no condomínio. É um condomínio gigante. É um condomínio gigante que, inclusive, tem chácaras lá dentro desse condomínio. Temos imagens dela entrando no condomínio. Nas câmeras de segurança, ela entra dirigindo o carro dela, entra sozinha com as 3 crianças. Com as 3 crianças. Depois, o carro dela é encontrado desse jeito, carbonizado, com 3 corpos dentro. Foi informado para a família que encontraram o carro com 4 corpos, mas que seriam de 2 adultos e 2 crianças. Eles sentiram alívio e pensaram, pode não ser minha mãe, porque é o filho e a filha. Só que aí depois, comprovado que era a Elisamar e os 3 filhos dela. Obrigado pela entrevista.